Convidamos você para viajar conosco em uma nova direção. Começa agora. Novos rumos. Ligue e participe. Coordenação e apresentação, Nádia do Couto Vale. Alô, amigo ouvinte, estamos juntos novamente aqui pela Rádio Rio de Janeiro para construirmos juntos mais esta edição do seu programa de informação, cultura e prestação de serviços Novos Rumos. O nosso tema de hoje, que é o Dia Mundial do Meio Ambiente, é esse, não poderia deixar de ser outro. E o nosso convidado é um especialista na área. Você já o conhece, ele tem estado conosco aqui, é nosso amigo, é amigo da Rádio Rio de Janeiro e do Novos Rumos. E nós vamos então receber juntos para mais uma vez aprendermos muita coisa com o Dr. Diógenes de Almeida Campos. É esse nosso amigo geólogo, com especialização em paleontologia, diretor do Museu de Ciências da Terra do Ministério de Minas e Energia e membro da Academia Brasileira de Ciências. E é amigo do Novos Rumos, que também é um título, não é, Diógenes de Almeida Campos? Sem dúvida, e muito me honra. A nós também, querido. Brincadeira essa parte, muito obrigada, viu, pela sua participação aqui. De nada, é um prazer. Eu quero aproveitar para dar boa tarde a todos os ouvintes da Rio de Janeiro. Isso. Nossos ouvintes estão a postos, nossa equipe também. O telefone é o telefone de sempre para você interagir, conversar com o nosso querido convidado Diógenes de Almeida Campos. Nós vamos falar sobre o Dia Mundial de Meio Ambiente, que chega junto com uma notícia ruim. Deste ano foi divulgado um relatório de que somente em maio de 2008 o desmatamento na Amazônia Legal é igual a uma área igual à do estado do Rio de Janeiro em apenas um mês. E a notícia boa é que houve um simpósio internacional de meio ambiente que construiu a chamada Carta de Brasília e que inclui os 10 tópicos que a ONU, a Organização das Nações Unidas, neste Ano Internacional da Terra, divulgou em fevereiro de 2008 na Unesco, a sede da Unesco em Paris. E o nosso amigo, Dr. Diógenes de Almeida Campos, vai comentar conosco e para nós esses 10 tópicos do Ano Internacional da Terra. Não é mesmo, Diógenes? É verdade. Pois é. Você quer que nós digamos logo os 10 ou nós vamos falando aos pouquinhos? Talvez repetir agora e depois aos poucos de novo para ajudar a gravar bem. Isso, então vamos lá. Você quer dizer? Pois não. Então vamos lá. Esses tópicos são águas subterrâneas, os desastres naturais, terra e saúde. É aquele aspecto que envolve a geologia médica, tá? Isso. O quarto é o clima. O quinto, recursos naturais e energia. O sexto, megacidades. O sétimo, crosta e o núcleo terrestre, que é a parte vamos dizer, científica da geologia, o conhecimento da estrutura da Terra. Finalmente, o oitavo, os oceanos, os nonos, solos, e a Terra e a vida, ou seja, a história da vida na Terra. A paleontologia, que é a minha especialidade. Isso. Vamos começar por onde? Vamos começar pelo clima? Pelo clima ou pelo solo, já que estamos falando de desmatamento, né? Pois é, na Amazônia, que coisa mais dramática, hein, Diógenes? O pior de tudo, Nádia, é que desmata rapidamente. E para recuperar, leva pelo menos 2 séculos. Pois é. Isso aqui é o grande problema. É o grande problema. Até lá, como é que nós ficamos na Terra? Sem o pulmão. E o mais grave é que esse desmatamento se dá principalmente na região sudoeste do estado do Pará, que é a mais sensível em termos de clima da Amazônia. Ah, é? Quer dizer, aquela mais sensível para se transformar em deserto. Ah, sim, porque junto com o desmatamento está caminhando a questão da desertificação da Terra, que aliás já aconteceu lá na China, não é isso? Você retira a cobertura vegetal,
o sol começa a bater de uma forma sobre o solo sem nenhuma proteção. Lembrando que nós estamos na Amazônia, na região equatorial. Tá? E o sol é fortíssimo. Os raios solares incidem sobre a Terra quase verticalmente. A quantidade de energia por metro quadrado é muito maior do que numa região temperada ou numa região polar. Né? Então, transforma esses solos rápido, degrada esses solos e os transforma rapidamente em tijolos, em laterita. Laterita é como se fossem tijolos quebrados. Sim. E esse solo não vai servir para mais nada. Desmata, no primeiro ano planta-se alguma coisa. Planta soja, que está na moda plantar. Planta-se a soja, ou no então... terceiro ano cria-se gado e no quarto ano não serve para mais. Aí abandona, vai para outra parte. Vai para outra parte e vai desmatar novamente. Deixando um rastro de destruição depois deles. Isso tem jeito, Diógenes? Bom, isso tem que ter políticas públicas que impeçam essas coisas, né? Você não pode estimular esse tipo de desmatamento. Não pode, por exemplo, o Ministério do Meio Ambiente proibir e o Ministério da Agricultura, através do Banco do Brasil, financiar. Isso. Diógenes, o que estava por trás da minha pergunta, desta última, está tarde demais para nós tomarmos providências? Não, nunca é tarde disso. A gente tem que tomar consciência disso o tempo todo. Para isso é que fazemos programas desse tipo, para isso é que a ONU institui um Ano Internacional do Planeta Terra, para se preocupar com o planeta, para que as pessoas tenham a noção de que existe uma ciência que se chama geologia, meteorologia, pedologia, a ciência que estuda o solo, ou seja, um conjunto de ciências, as chamadas ciências da Terra, que tem uma contribuição científica a dar para a sociedade. Né? Sim. Quer dizer, da mesma maneira que quando a pessoa está doente você recorre ao médico, quer dizer, a medicina procura curar, as ciências da Terra estão preocupadas com a saúde da Terra. E ela tem uma contribuição muito grande à sociedade. A sociedade tem que estar acordada, desperta para aceitar e colaborar com essas atividades. Isso. Existe alguma coisa que nós, cidadãos comuns, sobretudo aqui numa grande cidade, megacidade, vamos falar sobre as megacidades daqui a pouco. Isso. Nós podemos fazer alguma coisa para contribuir? Pode sim. Primeiro é necessário o conhecimento, né? Primeiro a educação é uma coisa fundamental. É o que estamos fazendo. E depois é lembrar que você pode promover o desenvolvimento com a ajuda da ciência sem precisar destruir o planeta. O desenvolvimento é perfeitamente compatível sem destruir a natureza, sem destruir o planeta. Sim. Você pode utilizar a água, os recursos minerais da terra, os solos, retirar sal do mar. Você pode utilizar o mar como meio de transporte, como lazer. Você pode usar as águas do rio para mover represas, abastecer as cidades, mas tudo isso de uma forma correta, adequada. E para isso é necessário utilizar a ciência. Isso. Tá? Quer dizer, ciência não é nada não, gente. A gente fala ciência é conhecimento. E conhecimento se adquire estudando, lendo, aprendendo. Tá? E ouvindo Diógenes. Aí eu não diria. Eu você pode ser suspeito, mas nós aprendemos bastante com você, Diógenes. Então, com relação ao clima, qual seria a relação que você estabelece? Existe uma relação muito estreita entre as florestas e o clima na Terra. Isso. Né? Por quê? O que é que os vegetais fazem? Os vegetais retiram o dióxido de carbono do ar e transformam em açúcar, transformam em energia para o seu crescimento. É o que se chama de clorofila, de função clorofiliana, tá? E devolvem à atmosfera o oxigênio que serve para a respiração dos animais, né? Então ele mantém o equilíbrio da quantidade de dióxido de carbono, do famoso CO2, ou do gás carbônico, como queira chamar, mantém isso uniforme na Terra. Se você destrói as florestas, esse retirada do carbono da atmosfera fica muito desequilibrada. Então, começa a acumular gás carbônico na atmosfera e aí provoca-se o efeito estufa. Porque já se descobriu que o papel do gás carbônico na atmosfera é impedir o retorno do raio solar que entra na Terra, impedir que ele retorne à atmosfera, ele suba, entende? Então isso esquenta a Terra. E quando esquenta a Terra, a temperatura da Terra aumenta. Sim. É isso o famoso aquecimento global que se fala tanto. Diógenes, você fez aí um comentário que suscita aqui
uma pergunta de minha parte. O que foi que você falou aí sobre o CO2? Porque as árvores não são sequestradoras do CO2? Exatamente, elas sequestram o CO2 da atmosfera. Isso. E devolve o oxigênio. Então, como é que você mantém o equilíbrio desse gás, CO2, na atmosfera? É através das árvores, dos vegetais. Isso, então seria absolutamente correto nós dizermos que árvore é vida, não só dela, mas é nossa vida. A vida de toda a Terra. De toda a Terra. Os vegetais são os responsáveis pela vida da Terra. A clorofila tem um papel fundamental nisso. Quer dizer, você tem esse clima adequado que permite o homem existir na Terra devido à presença de vegetais. Se você diminui drasticamente, e o tamanho do estado do Rio de Janeiro, uma área igual ao Rio de Janeiro, é diminuir drasticamente uma floresta... Em apenas um mês? Você, sem dúvida nenhuma, vai afetar, de uma forma muito drástica, o controle da quantidade de gás carbônico na atmosfera. É por isso que os outros países estão interessados em acompanhar, e alguns até em comprar a Amazônia? Há um interesse internacional manifestado através de reuniões internacionais de lembrar que os países que possuem florestas, e o Brasil é o que possui mais por causa da Amazônia, têm uma responsabilidade não só para si, mas para toda a humanidade. Então, é preciso lembrar, vocês são responsáveis pela Amazônia, vocês precisam cuidar da Amazônia. Então, essa manifestação de comprar, de coisa adquirida, eu estou fazendo a minha parte, comprando um pedaço da Amazônia, eu não vou deixar ninguém destruir as árvores ali. Mas isso é uma atitude, vamos dizer, pequena. Essa atitude tem que ser tomada em grandes proporções, em níveis nacionais mesmo. Né? Quer dizer, o Brasil ele tem que fazer alguma coisa de uma forma muito positiva para a Amazônia. Tá? Você acha que... Diga. Não, termine seu pensamento, meu amigo. Não, é só isso. Eu só ia falar que existe hoje 20 milhões de pessoas vivendo na Amazônia, que precisam viver também na Amazônia, mas eles não precisam destruir a floresta. Aliás, não são os habitantes da Amazônia que destroem, porque eles estão lá e conhecem o ambiente em que vivem e gostam dele, por isso mesmo que a mão de obra mantê-lo. Local seja utilizada, são empreendimentos vindos de fora, recursos vindos de fora que promovem essa destruição. Essa degradação. Exatamente. O Ivan da Ilha do Governador, obrigado, um abraço para você, Ivan. Ele diz, no Brasil, se falando de Amazônia, o desmatamento se refere por falta de vigilância das Forças Armadas nas fronteiras, pelo fato de o desmatamento ser ilegal. Você comenta isso, Jorge? Não, o desmatamento começa a ser ilegal, né? Quer dizer, é proibido desmatar. Você pode plantar, mas você tem que deixar uma área conservada e tal. Mas acontece que o desmatamento não está só nas regiões das fronteiras. O desmatamento hoje atinge quase o estado do Pará inteiro, né? E o Boa campeão? parte do Tocantins, não são só as fronteiras. O campeão é o Mato Grosso do Sul, não é também agora? Mas a Mato Grosso do Sul a gente não pode dizer que seja floresta amazônica. Ali é o Pantanal, né? Sim. É uma outra feição que também merece atenção e é uma região que deve ser protegida. As 3 grandes regiões são a floresta amazônica, a Mata Atlântica e o Pantanal mato-grossense. Essas regiões são citadas na nossa Constituição como regiões que merecem toda a atenção do ponto de vista de proteção ambiental. Isso. Então, não basta, embora seja necessário, naturalmente, a atuação de vigilância... A fiscalização, a vigilância é importante, mas antes de mais nada precisa ter a conscientização e que tenha políticas públicas, ações do Congresso Nacional, das Assembleias Locais, que ofereçam instrumentos que não favoreçam atividades de desmatamento. Por exemplo, você não deve comprar um móvel feito de uma madeira que foi desmatada ilegalmente. Exatamente. Aliás, a madeira certificada é o ponto-chave dos compradores europeus, não é isso? Exatamente. Hoje, dificilmente você consegue exportar uma madeira que não esteja certificada. Tá?
Mas mesmo assim, a madeira não certificada é usada por outras atividades menos nobres e que terminam destruindo a floresta. E com material com árvores nobres. Ou seja, é preciso conscientização. Isso. Mais do que fiscalização. Pois é educação sempre, né? Caímos sempre na educação. Como aquilo que eu comecei antes, o conhecimento, a educação é o segredo. Isso. A Mariana de Botafogo, abraço para você, Mariana. Ela está se referindo aqui ao seu comentário sobre a fotossíntese, o Diógenes. Ela diz, o poeta Caetano Veloso descreveu magnificamente a fotossíntese na sua música Luz do Sol. É mesmo, né? É verdade. Tem duas músicas que são muito interessantes. A do Caetano, que enfoca diretamente a questão da fotossíntese, e tem uma música que é a ideia da fotossíntese, da vida sem a luz do sol, da vida que não existe, que é a música Oceano, do Djavan. Isto bem Aquela lembrado. é mais sutil, mas se você reparar bem, aquela música é também um elogio à vida e um reconhecimento de que sem luz, sem sol, vida não há. Vida não há. Tá? Nem amor, consequentemente. Claro. Mas você também está poeta hoje. Hoje eu estou terrível, hoje é o dia... Mas então, voltando aqui à questão do clima, que você já tangenciou, eu queria que você, então, estabelecesse uma relação, ainda tomando como base a Amazônia, sobre o solo, os recursos minerais. É o mesmo tipo de clima. solo? São vários? Quando eu dou aula, eu gosto de começar falando de solo, tá? Sim. Porque o solo, ele centraliza tudo. Porque você tem a atmosfera com o ar, com os gases, tá certo? Sim. Você tem os oceanos, os rios com a água. E o solo e a terra com as rochas, né? O solo combina tudo isso. Porque no solo você tem água, no solo você tem a rocha, o solo é o resultado da transformação das rochas, né? E no solo você tem água. Então tem ar no solo, tem água, tem rocha e tem vida. Mas que raciocínio Lá estão as minhoquinhas, as aranhas, as formigas, as bactérias, os fungos, está tudo dentro do solo. Então o solo é como se fosse um resumo de todos os componentes da Terra. Tá? Aqueles 4 elementos que os gregos falavam, do ar, da água, os maravilhosos gregos, do metal os e do fogo, pré-socráticos. o solo resume tudo isso. Isso, os pré-socráticos. E o solo dá vida. Tá? Sim. Porque a planta vai buscar no solo os nutrientes necessários para ela crescer. Ela retira o gás carbônico da atmosfera e retira a água do solo e dos demais nutrientes. Com o carbono do gás carbono e com o da água, ela faz os açúcares e aí vai produzindo alimentos que alimentam outras plantas e os animais. É bonito, né? É uma coisa linda. E uma quantidade de energia poderosa, mas que não aparece. Ninguém percebe a energia que desenvolve na fotossíntese. Mas é uma forma de energia maravilhosa. E principalmente que é uma forma de energia que não polui. Isso. Porque o resultado da ação dela é a produção de oxigênio. Que beleza. Não é uma coisa maravilhosa? Não? É uma coisa maravilhosa. Aham. É uma poesia cósmica. Nós Sem pensarmos nesses termos, hein? Que maravilha. Tá. Então daí a gente sai para discutir também as questões das águas subterrâneas, a importância da água para a humanidade. Isso. Mas, Diógenes, se você me permite voltar um pouquinho, porque você já está indo aí acelerado para as temas. águas subterrâneas, mas eu queria que você ainda ficasse um pouco na superfície, no solo, porque eu lhe fiz uma pergunta. Qual é o tipo de solo na Amazônia? É um tipo de solo pobre? São pobres. Existe mais de um tipo de solo? Os solos tropicais são aqueles solos que são chamados lateríticos, principalmente, né? São solos com muito pouca matéria orgânica. E eles se degradam facilmente. Tá? Então o solo tropical ele requer um cuidado muito grande, não só da Amazônia, mas do Cerrado também e da Caatinga também. Então, a grande descoberta da agricultura, que foi feita no Brasil, é o chamado plantio direto. Você, para não estragar o solo, você colhe e não joga fora. Você deixa cair o resto da planta no solo. Isso, e planta em cima adubar desse resíduo. Por isso que as queimadas são perigosas, tá? São perniciosas. Por isso que não se deve desmatar impunemente. Porque hoje você descobriu na Amazônia e fez uma revolução verde, você hoje está tendo, por exemplo, 2 safras de milho por ano, porque você está fazendo
esse plantio em cima do que você está colhendo. É o chamado plantio direto. Isso foi a grande invenção da agricultura brasileira. É por isso que o presidente Lula pode dizer: nós não temos preocupação na produção de alimentos. O Brasil tem solo suficiente para produzir alimentos, né? Desde que seja feito adequadamente. Isso foi uma invenção dos agricultores, mas usando a ciência, usando o conhecimento científico para fazer essa descoberta. E isso o Brasil tem feito e exportado essa ideia para o mundo tropical todo. Que é o de plantar... O plantio direto. E deixar... Você colhe e deixa o colhido em cima do solo, e depois planta novamente em cima disso. Isso, porque é uma... Você colhe o milho, recolhe as espigas e deixa as hastes e as folhas no chão. É uma espécie de autofertilização, não é isso? De autofertilização e de proteção do solo contra os raios solares, que são muito inclementes naquela região. Tá bem. Tá? Ao contrário das regiões temperadas, que você não precisa fazer isso, que você pode revolver a terra, você pode usar arados, você pode fazer tudo o que é necessário. Porque é o modelo de plantação da Europa, dos Estados Unidos, da Ásia, enquanto que numa região tropical você precisa ter um método diferente de plantio. O índio desenvolveu a coivara, queimar, mas hoje a gente sabe que queimar queima também os nutrientes. Isso. Então é muito melhor você não perder nutrientes, é melhor você plantar em cima da colheita da plantação anterior. Isso, de acordo com o que você disse antes, ô Diógenes, então, para essas áreas que lamentavelmente estão sendo violentadas pela ganância de algumas empresas e de algumas pessoas, alguns brasileiros, o que é pior ainda, e outros tantos estrangeiros, você diria, então, que esse tipo de devastação que está sendo promovido agora só vai ter um ponto de retorno daqui a 2 séculos, 200 anos. O que foi devastado para você fazer naturalmente, né, sem uma intervenção no reflorestamento. Se você reflorestar, aí você ganha tempo. Mesmo assim, as árvores... se deixar naturalmente, leva 2 séculos. Mas mesmo assim, as árvores vão levar décadas para crescer. Você vai levar o tempo que elas levarem, 10, 12, 15 anos. Uhum. E você tem que fazer investimentos, tem que gastar dinheiro, você precisa fazer um refloramento, você tem que deslocar recursos humanos, financeiros, máquinas, enfim. Quer dizer, em tudo por tudo é uma falta total de inteligência. Hoje já se ouve na televisão e já se ouve alguns políticos mais esclarecidos, o governador da Amazônia, por exemplo, falar na defesa da floresta em pé. Tá? Isso. Mas não é só olhar a floresta como uma floresta. Você tem que lembrar os produtos que a floresta pode fornecer. Tanto do ponto de vista da floresta em si, como da fauna que ela produz e dos derivados. É chamada biodiversidade. É só pensar na questão do açaí, por exemplo. Açaí, você pode derrubar a palmeira do açaí para comer o palmito. Acabou. Mas você pode tirar o açaí para fazer o suco do açaí, né? Isso. Aí você tem que é de uma riqueza nutricional muito mais importante, imensa, não é isso? E a mesma coisa você faz com todos os produtos que estão na Amazônia. E você pode separar áreas para plantar árvores, para cortar mesmo. Sem problema nenhum. É o chamado... Como você faz uma silvicultura, né? Isso. Em vez de você destruir florestas, você faz silvicultura. Você seleciona áreas para plantar, para colher daqui a 10, 15 anos. Isso é o chamado desenvolvimento sustentável. Claro, exatamente. Não é isso? Olha, a Márcia de Laranjeiras, abraço para você, Márcia. Ela está parabenizando o programa e o tema. É bom, né, Márcia? E ela está lembrando que o filme Indiana Jones foi visto por muita gente e que grande parte desse filme foi filmado na Amazônia, mostrando, como diz ela aqui, a sua beleza e aguçando a cobiça do mundo com a nossa Amazônia. Isso. Não é? Um abraço para você, Márcia. A Amazônia é um patrimônio brasileiro. A Amazônia brasileira é um patrimônio brasileiro. E o governo brasileiro e o povo brasileiro têm a obrigação de defendê-la e de respeitá-la. Isso. É mais importante do que defender. Respeitar. É verdade. Mas, e porque quando você respeita, você não deixa que ela seja aviltada. Exatamente. Existem... E depois os gregos, eu gosto muito de me referir aos gregos, eu fiz também. Algumas referências aos elementos, e os romanos, eles tinham para cada árvore, eles sabiam que dentro de uma árvore habitava uma divindade.
Tá? Isso. Cada árvore tinha a sua ramadríade, a palavra é essa, né? Sim. Dentro dela. E lendo o Belo Gálico do Júlio César, do Júlio eles César. precisam cortar uns carvalhos para construir uma ponte sobre o rio. Antes de tudo, vem um sacerdote fazer uma invocação para pedir permissão às entidades das árvores para cortar aquelas árvores. Certo. Quer dizer, isso é uma coisa mitológica, mas simbólica, mas para demonstrar que você está trabalhando, está vivenciando, referenciando um ser vivo. Tá? Sim. Então, a árvore tem o seu lugar, vamos dizer, no ciclo de vida, no ciclo da humanidade. Ela não pode ser destruída impunemente. É verdade. Olha, o Giselano, lá de Dinópolis, um abraço para você. Ele faz aqui algumas perguntas desdobradas. O Diógenes, vamos aos poucos. Giselando o nome dele? Giselando, foi o que eu entendi aqui, Giselano. Giselano, perfeito. Por um acaso, os nossos engenheiros e cientistas elaboraram um plano de reflorestamento de todos os desertos do mundo, como seria o clima na Terra? Deserto mesmo, que hoje já é deserto, como o Saara, por exemplo, fica meio complicado. A não ser que você faça uma coisa parecida com o que está sendo feito no Estado de Israel. Que vai lentamente ocupando, conquistando áreas que antes eram desertas. Tá? Mas primeira coisa que você tem que fazer é não diversificar áreas que hoje não são desertas. Você tem que preservar e impedir que aquelas áreas não se percam, né? Isso. E no Brasil foi defendido pelo nosso grande cientista e pesquisador, o Assis Abissaber, de São Paulo, da USP, o projeto Floran, de plantar 10 milhões de árvores, né? Sim. Isso tudo são contribuições que terminam fazendo diferença, né? Na África foi feito também, tinha uma queniana, que eu me esqueço o nome dela agora. Ela ganhou um prêmio. Ela plantou 20 milhões de árvores. Né? Foi, nós fizemos inclusive um programa aqui na rádio sobre este então feito maravilhoso. Plantar árvores é algo que devia ser um comportamento de todo ser humano. Isso, devíamos até propor isso aos pais e aos professores como uma atividade regular, não é isso? Nem que seja no dia da árvore, né? Pois é. A construção dos metrôs, continua Giselando, influi no clima da Terra? Muito pouco. A construção de túneis subterrâneos, de coisas, não influencia muito pouco. Aí é um tema para as megacidades, que está dizendo que as cidades em cima estão ficando tão difíceis que no futuro, provavelmente, grande parte da população vai viver embaixo da terra. Ah, meu Deus. Tá? Como hoje acontece no Canadá, em algumas cidades, por causa do frio, né? Mas aí você procura fazer habitações subterrâneas por outros motivos, né? Mas esse é um dos problemas das grandes cidades. Acho que nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Dessas obras de engenharia são tão pequenas as coisas que fazem que não chegam a afetar em nada, não. A não ser quando problemas locais, assim, que há vítimas e tudo. Mas isso é o tipo de obra que não é o grande problema. Uma destruição de uma floresta da área do Rio de Janeiro é muito maior, né? Claro, isso é uma catástrofe. Pergunta aqui o Giselano, e há por trás disso, naturalmente, um juízo de valor. O Brasil tem realmente a Amazônia ou brinca de ter a Amazônia? Eu acredito que tem, sim. Porque brincando, você tem 20 milhões de brasileiros morando lá. Sim. Se a Amazônia fosse da União Soviética ou da Rússia atualmente, ou de algum país atomicamente armado, como seria o panorama mundial com relação à Amazônia? Provavelmente eles utilizariam a Amazônia como uma espécie de arma também. Ou você se comporta como eu quero, ou eu destruirei ou manterei a Amazônia para vocês atenderem o meu desejo. Isso. O nosso amigo Sueliton de Niterói, ele é amigo aqui do programa, ele está parabenizando o programa, pois está ótimo. Pois é, né? Que bom, hein, Sueliton? O tema é ótimo, nosso convidado é ótimo e vocês, ouvintes, são ótimos. Então vamos aqui seguindo. Marisa de Maricá, um abraço para você, querida. Diante das inúmeras destruições da natureza, em geral, não seria mais acertado para o homem levar uma vida primitiva, o Diógenes? Mas aí abrir mão do progresso é duro, né? Porque o homem, quando apareceu na Terra, ele traçou um destino para ele, tá?
Então ele saiu da vida primitiva, ele saiu de uma vida, vamos dizer assim, comunal, criou o Estado, organizou-se em cidades e nações, teve uma história muito complicada, conturbada, né? Sim. E está chegando a um período hoje em que quase que a gente vive numa aldeia global, né? Se comunica todo mundo com todo mundo. Eu não sei, talvez a Marisa tenha em mente esse movimento relativamente recente chamado de simplicidade voluntária. Uhum. Não é isso? Em que você reduz as suas necessidades, abdicando do consumismo, mas você mantém os confortos básicos. Não sei. Exatamente. É a questão da redução do consumo desenfreado. Não é? Tá? Novamente voltamos aos problemas da grande cidade. Então vamos começar com esses problemas depois do intervalo? Vamos sim. Então está bem. Você, por favor, continue na linha. É Dr. Diógenes de Almeida Campos, geólogo, especializado em paleontologia, que está conosco hoje, amigo ouvinte, tratando das questões da nossa mãe Gaia, da mãe Terra e os problemas que nós, os seus filhos, estamos causando a essa mãe. Vamos ficar meditando nesse intervalo, é breve, mas o Dr. Diógenes, na volta, vai continuar a nos ajudar nessas reflexões profundas. Nós voltamos em um instante. Até já. Continue participando. Está no ar. Novos rumos. Voltamos a apresentar Novos Rumos. Ligue e participe. Coordenação e apresentação, Nádia do Couto Vale. Alô, amigo ouvinte, estamos de volta aqui para continuarmos a construir esta edição. O nosso convidado, você conhece, está conosco aqui, mais uma vez para a nossa alegria, o Dr. Diógenes de Almeida Campos, geólogo, especializado em paleontologia, é diretor do Museu de Ciências da Terra e membro da Academia Brasileira de Ciências. E amigo do Novos Rumos, hein? Vamos lá continuar, ô Diógenes? Pois não. Então vamos lá. Quando nós fomos para o intervalo, nós pensamos em começar com as megacidades. Mas você pode começar, por exemplo, se você preferir, antes das megacidades, falar sobre a geologia médica. Pois é, geologia médica é um tema muito interessante, porque mesmo dentro da geologia é uma novidade. Tá? Sim. Existe uma parte da geologia que se chama geoquímica, que estuda a relação dos compostos químicos, como é que ele influencia nas águas, nas árvores, enfim, no comportamento humano. E dentro dessa geoquímica se tirou a ideia da geologia médica, ou da geomedicina, como muita gente tem chamado. Quais são aqueles componentes do terreno, das rochas que influenciam na saúde, tá? Quando se fala nisso, a primeira coisa que a gente pensa é no sal de cozinha. Porque o sal de cozinha é um produto mineral, né? E que é utilizado largamente, tá certo? E isso, quer dizer, há uma relação, o homem necessita do sal de cozinha. O que é o sal de cozinha? Cloreto de sódio. Isso. Então, o sódio vai ser incorporado ao organismo humano, né? Então, o sódio é um componente importante, né? É um fator para crescimento, para os ossos, etc. Junto com o cálcio, eles têm uma importância muito grande. E aproveitou-se o fato de você consumir cloreto de sódio, você consumir o sal de cozinha para acrescentar o iodo. Porque existe uma doença que se chama bócio, que é o grande crescimento de glândulas que existem no pescoço, que pode ser simplesmente curado através da utilização do iodo. Então a grande ideia foi colocar no sal de cozinha um pouco de iodo. Então, através de um decreto, toda a salina que produz sal de cozinha tem que adicionar iodo. E como todo mundo come sal, todo mundo está comendo esse iodo, então você praticamente erradicou bócio do Brasil. Antigamente, nas populações em que não tinha sal no interior do Brasil, que não comiam sal por algum motivo, não comiam sal iodado, sim, ainda tinham o bócio. Mas hoje em dia é dificílimo você ver alguém com bócio, a não ser por uma deficiência de iodo provocada por um defeito da glândula tireoide mesmo, né? Quer dizer que é um carinho da mãe terra. Exatamente, quer dizer, você usou um produto natural,
o sal de cozinha para fazer a cura de uma doença. Sim. Agora, por outro lado, se pensou então fazer o mesmo com o flúor, e o flúor ajudaria a evitar a cárie nos dentes, né? Isso, o flúor também vem de alguma rocha? O flúor também é um elemento químico que seria encontrado na natureza, né? Quer dizer, sim. Então você pensou como ele é solúvel na água, você pensou em adicionar o flúor à água potável que todo mundo bebe. Mas ficou demonstrado ao longo dos anos que essa prática não foi boa, foi nociva, tá? As pessoas que consomem muito flúor, principalmente não por adicionado na água, mas até porque tem muito flúor na própria água, né? Muitas águas sim. minerais têm muito flúor, então dá uma doença nos dentes, né? Que chama fluorose e tal. E hoje em dia os próprios dentistas não recomendam mais a utilização do flúor, a não ser em casos especiais, controlados por eles mesmos. Um profissional, um dentista que faz a aplicação de flúor, que faz uma coisa tópica e para cada paciente. Quer dizer, é algo que não pode ser feito por um leigo, tem que ser um dentista que utilize isso, ou um estomatologista, né? Um médico estomatologista. Certo. Enfim, quer dizer, enquanto tem algumas coisas boas, outras são nocivas. Além disso, existe... Isso é a geomedicina, que é uma coisa nova agora. Nova. Existem os riscos dos problemas hoje em dia da grande utilização de pilhas e baterias e de produtos de informática, que você termina jogando no meio ambiente minerais pesados, principalmente como o cádmio, que está presente nas baterias, nas pilhas, né? E está presente na cor amarela dos brinquedos das crianças, não é isso? Às vezes. Hoje em dia se retira isso tudo, né? Brinquedo de criança com cádmio não é possível mais. Nem chumbo nem cádmio pode estar mais presente. O chumbo é outro elemento perigoso, e o mercúrio também, tá? Mas eu estou falando do cádmio porque o cádmio está presente nas baterias. E o consumo de baterias é cada vez maior, de pilhazinhas para máquina fotográfica, rádio, gravador, todas essas coisas. Que não devemos jogar no lixo por isso. De jeito nenhum. Então isso é aquela história do consumo desordenado. Você criar um lixo, existe um lixo orgânico, vamos dizer assim, mas existe um lixo também muito cheio de papel e de plástico, né, de material de celulose. Isso. E existe um lixo que é altamente pernicioso, que é um lixo tóxico com elementos com metais pesados, tipo cádmio, mercúrio, chumbo. Quer dizer, jogar isso em cima da mãe terra é um processo de autointoxicação da humanidade. Principalmente no Brasil, em que a maioria das cidades não tem lixos controlados, lixeiras controladas, né? Você tem lixões, você joga em qualquer lugar, joga na beira das estradas, geralmente no município vizinho. Enfim, você faz uma desorganização muito grande. Então, quando a gente fala na questão do crescimento desordenado das cidades e no comportamento do abuso do consumo, é de ter isso. Você tem uma vida mais simples, não consumir desenfreadamente. Você tem que saber consumir. Hoje na Europa e acredito na China, você não consegue retirar do supermercado saco plástico como você retira aqui. Os sacos são vendidos. Você pede que as pessoas levem sacolas de pano para comprar. Sacolas ecológicas, não é isso? É claro, de couro, de pano, de qualquer coisa que não vá ser descartada simplesmente no meio ambiente como se... A toda hora, não é isso? Eu particularmente, quando estive na China, fiquei assombrado com a quantidade de plástico que encontrei nas estradas e nos lixos de beira de estrada de pequenas vilas, cheios de plástico, de PET, de coisas que... Mas hoje eu já sei que na China os supermercados não podem mais fornecer gratuitamente aos clientes um saco plástico. Isso, foi noticiado recentemente. Recentemente, eles têm que vender ou então levar sacola de pano. Essa prática também já se faz na Europa há algum tempo. Ou seja, as próprias pessoas têm que ter cuidado com o lixo. O lixo é a responsabilidade de cada um, tá? O simples fato de jogar no lixo não quer dizer que acabou a responsabilidade. E isso é um dos grandes problemas das grandes cidades no mundo. Lixo. O que é uma grande cidade? É uma cidade com mais de 5 milhões de habitantes. Você hoje deve ter cerca de 30 grandes cidades no mundo, mas se desconfia que daqui a 20 anos você pode ter perto de 150 dessas grandes. Quer dizer, nós vamos pular de 30 para 150, já pensou? Em quantos anos? Em 30 anos. Que coisa, hein? Que coisa. Então os problemas são lixo, poluição, consumo exagerado.
tá? Basicamente. Os próprios materiais de construção. O outro grande problema, água potável e materiais de construção. Hoje em dia está muito difícil você construir. O material de construção está cada vez mais caro. E você retira. O que é que você precisa? De cimento, que você retira das minas de calcário, você faz o cimento em fábrica, mas você precisa de pedra, você precisa de brita e de areia para construir. Aí a areia você tira dos leitos dos rios, destruindo muitas vezes os rios. E as pedreiras estão aí para mostrar os efeitos nefastos que podem provocar. Ou seja, precisa também campanha nesse sentido, de se produzir tijolos de uma forma mais adequada, de se fazer cimento de uma forma mais adequada. As faculdades de arquitetura hoje já desenvolvem programas, não é isso, com disciplinas específicas para fazer as ecohabitações, não é isso? Exatamente. E inclusive usando lixo, né? Inclusive usando lixo. Reciclando, porque a grande palavra é reciclagem. Atualmente, aliás, chique ser reciclado, não é isso? Essa é a palavra que caracteriza o nosso tempo. Né? A reciclagem. A reciclagem. Isso. O pós-moderno é caracterizado pela reciclagem. Isso. Não só voltando um pouco à poesia, inclusive na poesia também. Hoje você está reciclando tudo, inclusive os clássicos. De uma forma, às vezes, muito boa. É verdade, tá? É verdade. Quer dizer, e tem que se reciclar mesmo, porque senão... Inclusive nós, não é isso? Com as informações vamos nos reciclando e vamos formulando novas posturas, uma nova forma de estar no mundo para nós sobrevivermos felizes num planeta conservado. Exatamente. Um planeta conservado é um planeta que precisa de água. Tá? Isso. Olha, antes deixa eu passar aqui o recadinho do Rodrigo de Jacarepaguá. Ele disse que o programa está ótimo, está mandando abraço para mim e para você. Muito obrigado, diga a ele que é obrigado. Isso, já disse. Eu também tem bom gosto. Pois é, um abraço para você, Rodrigo. Deixa eu aproveitar e passar aqui também da Léia de Jardim Carioca. A Léia está triste. Ela disse que tinha 2 árvores e os vizinhos mataram as árvores. Ela disse que ligou para vários lugares e não teve resposta. Ela dá aqui o endereço, é aqui na Ilha do Governador, e ela pede ajuda se puder. Eu não sei se nós podemos ajudar a Léia. Quem sabe ela indo aqui ao setor de parques e jardins, não é isso? É verdade. Acho uma boa ideia, Léia. Agora, esses vizinhos precisariam ser conscientizados da importância da árvore. Mas acontece que não gostar de árvores é algo que foi cultivado na mentalidade ocidental, da Europa Ocidental, a partir dos romanos, né? Então não podia se ver uma árvore, vinha um machado, tinha que cortar tudo, né? Eu até nem sei se tem a ver com o fato dos druidas adorarem o carvalho, gostarem do agárico, que era um fungo que crescia nos carvalhos e tal, e aí era considerado pagãos, e aí as árvores todas eram cortadas. Talvez, pode ser, né? Aí ficou essa mentalidade. Mas a árvore não deve ser cortada, não precisa ser cortada. Ô Diógenes, eu vou sugerir a Léia que diga aos vizinhos para ouvirem este programa. Reprise domingo, 22 horas. O que você acha? É bom. E vamos mandar um abraço para os vizinhos e um pedido encarecendo que eles não matem mais árvores. Não é isso? Lembrando que árvores não só dão sombra, frutos, mas dão principalmente vida. A Anita de Botafogo, o que nós achamos do alimento que é feito, acho que é feito, para a NASA? Pois é feito em laboratório para todas as pessoas que estão precisando, não seria a solução? Será que ela está falando dos transgênicos? Eu não entendi, Anita. Não sei, deve ser essa forma de alimento condensada. Sim, a alimentação dos astronautas. Não, eu não sei se isso é bom, mas eu adoraria, eu adoro um prato bem feito, adoro uma mesa bem feita, cultivar o sabor. Nessa aí eu apelo à cultura francesa, né? Pois a cultura de descobrir o paladar. Anita, como você diz... A comida em primeiro lugar. Nada de pastilha. Nada de pastilha. Anita, como dispensar um prato lindo, colorido, que veio da mãe terra, cada alimento com uma personalidade própria, uma textura particular. Exatamente. Isso é de uma riqueza sensorial. Frutas, verduras. Não é isso? É maravilhoso. Cereais. Os grãos, que maravilha. Luiz da Ilha fez 2 aqui participações. Ele está perguntando basicamente o que tem começo tem fim. Ele está querendo dizer naturalmente, imagino eu, se referindo aqui ao desmatamento, às agressões ao planeta, que já começaram, mas será que elas têm fim?
Que venha o mais rápido possível esse fim. Isso. Acho que sim, né? É claro, Isso. é claro. Isso. Você, desmatar, derrubar árvore para construir coisas é importante, mas você tem que derrubar a árvore certa. A árvore que foi plantada para esse fim, não é isso? Que são as florestas sustentáveis. Como se planta florestas de eucalipto para produzir isso, para produzir papel. Perfeito. Tá? E aqui no Espírito Santo está cheio desse tipo de plantação. Tá. A Edna do Valqueire está mandando abraços para você, Diógenes, para mim. Edna. Também estou agradecendo. E também para a Daíla Barbosa, uma queridíssima companheira nossa aqui. Vamos mandar também um beijinho para a Daíla. Ô Diógenes, nós estamos assim com um pouquinho tempo, mas nós podíamos falar ainda aqui rapidamente sobre recursos. Olha que maldade em falar sobre recursos minerais e naturais e água subterrânea. E se der, você fala do oceano. Não, tá certo. É um desafio bom. Pois é. Que a Terra, quando a gente fala na Terra, a gente pensa com o planeta que nós vivemos, a nossa única casa, e só temos ela, e se ela acabar, nós vamos acabar juntos. Não podemos fugir dela, Você ainda não pode sair da Terra para ir para Marte ou qualquer coisa, se é que isso vai ser possível algum dia. Você tem que ter essa Terra. Temos um planeta só, estamos num único barco. Então toda a humanidade tem que entender que tem que defender a sua casa. Tá? Isso. E essa é a ideia da GEA, da Gaia, eu chamo GEA, né? Da Gaia, então, tudo bem. Os recursos naturais estão distribuídos pela Terra. O homem descobriu meios de encontrá-los e explorá-los, né? A primeira coisa, a ideia foi a argila mesmo, né? A argila é fazer coisas de barro, né? Sim. Depois descobriu os metais. Primeiro o cobre, depois misturaram o cobre com o estanho para fazer o bronze, depois do bronze descobriram o ferro, aí foi uma grande descoberta. E o ferro junto com o fogo, aí, enfim, aí daí para frente tudo foi ficando mais fácil. Tudo ficou diferente. Então os recursos minerais são um elemento importantíssimo para a humanidade. E através da ciência, da geologia, eles conseguem descobrir onde esses recursos estão concentrados e exploram. Aí são as jazidas e as minas. Dentre esses recursos se destacam aqueles que ajudam a produzir energia, que foi um grande benefício e também um grande malefício, que é o carvão e o petróleo. Eles produzem energia, porque fazem as máquinas se moverem, mas em compensação eles jogam na atmosfera fuligem, gás carbônico. Tá? Então isso provou que ao longo desses 150 anos de utilização de petróleo e de carvão mineral, criou esse problema que hoje a gente chama de efeito estufa e do aquecimento. Então precisamos descobrir recursos naturais que não tenham tanto carbono para utilizar uma energia, não digo sem carbono, mas quase sem carbono. Tá? Por quê? Porque aí você não polui a atmosfera, não provoca o aquecimento, não cria gases de efeito estufa. Isso. Você está ouvindo o fundo musical? Tô. Pois é, a Mariana ligou e pediu isso. Está aí o que você pediu, Mariana. Tá bom. Para nós irmos encerrando o programa, mas vamos encerrar... Aí ele me deixa para eu falar dos oceanos. Isso, mas rapidamente, meio segundo. Os oceanos constituem 98% de toda a água que tem na Terra, tá? A gente fica somente com 2%, e desses 2%, só 0,5% é água subterrânea, que é um manancial que a gente pode utilizar no futuro, tá? Isso. Mas não pode ser poluída, não pode ser contaminada. Então tem que se fazer as coisas com muito cuidado, com muito critério, com uma legislação muito cuidadosa e utilizando métodos científicos muito grandes. Isso. Mas os oceanos são algo fundamental para a Terra. Não esquecer que nos oceanos estão as algas, e as algas são pequeninos vegetais que são responsáveis também pela produção de oxigênio na Terra. Que beleza! E não se pode ter áreas poluídas, mas por outro lado, áreas como mangues também têm que ser preservadas, mas como um mangue natural, não um mangue poluído. Isso, claro. Enfim, todos os aspectos biológicos, tanto dos oceanos, dos rios, dos lagos, da Terra, dos desertos, até da Antártica, precisam ser preservados. Isso. Quando você voltar ao nosso programa, nós vamos começar por aí e prometemos isso aos nossos ouvintes que ficaram naturalmente desejando ouvir mais como eu. Agora, a Ciaba de Campo Grande, obrigada a você, um grande abraço. Ela disse, ô Diógenes, estou adorando o programa, parabéns a todos, abraços. Vamos agradecer, né, Diógenes? Claro.
Então, grande abraço para ela. Isso. Diógenes, muito obrigada outra vez pela sua presença tão esclarecedora aqui no Novos Rumos, sua presença amiga, alegre, otimista, que também nos deixou esta mensagem de otimismo com relação ao nosso planeta querido. Claro, temos que ser otimistas sempre, Nádia. É muito verdade, obrigado. Você é um exemplo disso. Dr. Diógenes de Almeida Campos, geólogo, diretor do Museu das Ciências da Terra, membro da Academia Brasileira de Ciências, com especialidade em paleontologia. O Novos Rumos, mais uma vez encantado, agradece sua participação. Amigo ouvinte, nós também estamos agradecendo a sua participação, que nos ajudou a construir mais esta edição do Novos Rumos. Toda a nossa equipe está agradecendo. Nós temos aqui a nossa reprise, domingo, 22 horas. Tenha uma linda quinzena, um grande abraço para você. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Até lá. Luz do sol, que a folha traga e traduz em verde novo, em folha, em graça, em vida, em força, em luz. Reza, reza o rio, córrego pro rio, rio pro mar. Reza a correnteza, roça, beira, doura, areia. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Novos Rumos.